Graça e paz em Cristo Jesus, querido irmão, querida irmã. Quero te desejar um excelente dia com Jesus e que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família, os teus negócios. Que tudo que você venha fazer para a glória de Deus alcance êxito em nome de Jesus. Antes de lermos a palavra, não esqueça de compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal. Desta forma, estará fazendo com que esta mensagem chegue a mais pessoas. O texto para a reflexão de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14 e no versículo de número 22 em diante. A palavra de Deus, que é muito preciosa, ela nos diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. A narrativa que nós acabamos de ler é uma das mais espetaculares que encontramos na Bíblia. Aqui, Jesus ordena aos seus discípulos que entrem no barco e passem para o outro lado do mar, enquanto ele despede a multidão. O texto, é claro, diz que Jesus posteriormente irá ao encontro dos seus discípulos. E tendo despedido a multidão, Jesus vai para um monte orar sozinho. O interessante nesta narrativa é que quando os seus discípulos estão naquele barco e seguindo aquele rumo que o próprio Senhor Jesus havia dado a eles, o interessante é que uma grande tempestade se levanta, uma grande tempestade ocorre naquele momento. A tempestade era tão grande que aqueles discípulos não conseguem sequer chegar ao destino que lhe fora ordenado por Jesus. Isto nos chama a atenção, porque aqueles discípulos estavam obedecendo a Jesus, estavam realizando a vontade de Deus. Logo, podemos perceber que o fato de servirmos a Deus e realizarmos a sua vontade não nos isentará de passarmos por situações diversas, de termos que enfrentar situações as mais complicadas. Com certeza iremos enfrentar tempestades como esses discípulos enfrentaram, mesmo obedecendo a Deus, mesmo estando dentro da sua vontade. É interessante porque em meio às tempestades, o que costuma acontecer conosco é que os nossos sentimentos, por vezes, são comprometidos. Diante da tempestade, às vezes compreendemos que Deus não se importa mais com a gente, o que não é verdade. O evangelista Marcos, no seu livro, no seu evangelho, no capítulo de número 6 e no versículo de número 48, ele tem uma palavra extremamente preciosa para nós. Sobre este mesmo fato, sobre esta mesma história, sobre esta mesma narrativa. Olha o que o evangelista Marcos diz sobre o que estes homens estavam vivendo. Ele diz assim: e vendo-os em dificuldade a remar, isto é Jesus,
Jesus via os seus discípulos em dificuldade a remar. Diz o texto, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Então, ao contrário do que os nossos sentimentos por vezes diz, Jesus estava os vendo, Jesus estava os observando em meio à tempestade. Jesus via a dificuldade que eles estavam enfrentando. Aquele olhar de Jesus não era um olhar qualquer. Aquele olhar de Jesus não era um olhar inerte, mas era o olhar do bom mestre que desejava vir ao seu encontro e tomar a dianteira daquela embarcação. Isso acalma o nosso coração. Saber que o Criador do universo, saber que o Criador do mar, saber que o Criador de todas as coisas está com a sua atenção voltada para nós no momento difícil, no momento turbulento, no momento que a tempestade se levanta. Esta é a confiança que nós podemos ter. A outra coisa interessante que nós podemos compreender é que até as tempestades em nossa vida têm um propósito. Porque o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo 3, ele chega a dizer que as turbulências da nossa vida, que as nossas tribulações produz perseverança, que a perseverança produz experiência, que a experiência produz esperança. E que a esperança não se confunde, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração através do Espírito Santo que nos foi outorgado. Perceba que até as tempestades desta vida têm um propósito na nossa vida, na nossa história. O que nós temos dificuldade em entender, na verdade, são os propósitos que havia naquela tempestade. O porquê aqueles discípulos estavam passando por isso. É isso que nos incomoda, é isso que às vezes nos traz uma reflexão mais profunda. Mas com certeza o texto vai narrar objetivos que posteriormente, em outro vídeo, nós estaremos tratando o porquê da tempestade naquele momento e na vida daqueles discípulos. A outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que Jesus havia prometido que viria ao encontro dos seus discípulos posteriormente. Porém, Jesus não disse como viria, mas ele disse que viria ao encontro dos seus discípulos. Esses discípulos têm esta confiança arraigada em seus corações. O evangelista João, por exemplo, na sua carta, no seu evangelho, ele diz o seguinte, no evangelho de João, segundo escreveu João, no capítulo 6 e no versículo de número 17. Olha o que a Bíblia diz sobre o sentimento que estava no coração daqueles homens com relação ao que Jesus havia dito, o que Jesus havia prometido de ir ter com eles posteriormente. Olha o que a Bíblia diz. E tomando um barco, passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Olha o que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia revela, olha o sentimento que está no coração daqueles homens. Jesus ainda não viera ter com eles. Havia uma esperança no coração daqueles homens de que Jesus viria, de que tudo aquilo que ele falou, ele cumpriu e que em nenhum momento ele desfez da sua própria palavra. Que ele era verdadeiro, que ele era o Filho de Deus e que viria ao encontro dos seus discípulos, porque assim ele havia dito. Mas sabe o que me chama a atenção no texto? É que
com relação à vinda de Jesus aos seus discípulos, 3 coisas me chamam a atenção. 3 coisas me fazem refletir. 3 coisas fazem com que o nosso pensamento esteja voltado para o que acontece muitas vezes em nossa vida. A primeira coisa que o texto fala está aqui no verso 25 e diz assim, Mateus 14, 25, diz assim: na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Então a primeira coisa que me chama a atenção está aqui no texto. Na 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles. A 4ª vigília da noite era a última vigília. A 4ª vigília da noite era o último período noturno. É como se Jesus estivesse vindo aos 45 minutos do segundo tempo. Esta é a impressão que muitas vezes temos com relação ao agir de Deus em nossa vida. Até existe um ditado popular que diz assim: Deus tarda, mas não falha. Devemos, no entanto, compreender que Deus não está sujeito à nossa cronologia, ao nosso cromos, e que o seu tempo é o tempo perfeito. O tempo de Deus, o kairos de Deus, é o tempo perfeito, é o tempo adequado, é o momento no qual Deus escolheu e que seria o melhor tempo para a nossa vida, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Havia um trabalhar de Deus, havia um propósito de Deus naquela situação. O texto é muito claro quanto a isso, e aqueles propósitos dependeria do tempo de Deus na vida dos seus discípulos. É necessário que às vezes nós passemos por algumas situações, por algum tempo, para que nós possamos aprendermos algumas coisas. Essas coisas nos trará por vezes experiências. Essa experiência nos trará esperança quanto a outros fatos que nós iremos vivenciar. Então, o tempo é muito importante. Há uma linguagem quando falo deste conflito de o tempo de Deus e o tempo do homem, entre o kairos de Deus e o cromos do homem. Há uma linguagem que eu vejo como uma linguagem maravilhosa. E o exemplo que gosto de dar é sobre a música. A música é algo extremamente belo. Quem não gosta de música, não é? A música é universal, até Deus gosta de música. É interessante porque quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que miríades e miríades de anjos, ou seja, uma quantidade que nós talvez nem compreendamos, louvava dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Olha que coisa maravilhosa. Então a música, ela é algo extremamente precioso na vida do ser humano. Mas para que haja música, não são necessários só as notas musicais. É verdade que sem as notas não teríamos música, mas também é verdade que existe uma pausa, existe um tempo de uma nota para outra. E é sobre esta figura da pausa que eu gostaria de destacar quanto ao tempo de Deus. A pausa, ela faz com que haja música. Sem pausa, as notas estariam misturadas e seria algo doloroso ao nosso ouvido. Nós não gostaríamos de ouvir uma música sem pausa. Não haveria beleza alguma nisso. Então, a pausa serve para embelezar a música. Quanto maior a pausa, maior a beleza daquilo que está por vir. Perceba que Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou, ou seja, deu uma pausa. Perceba que do Antigo Testamento para o Novo Testamento é um período de silêncio de 400 anos. Mas depois disso, quando Deus quis falar, falou através do seu próprio Filho. O interessante é que no Antigo Testamento os profetas diziam: virá um que redimirá o seu povo dos seus pecados.
No Novo Testamento, o profeta João Batista aponta para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Perceba o quanto a pausa, por vezes, nos faz vivermos coisas tão preciosas, tão grandiosas. Lembra da história de Lázaro e de suas irmãs? A Bíblia diz que Jesus só chegou 4 dias depois naquela cidade. 4 dias. Lázaro já estava morto e sepultado. O questionamento das irmãs de Lázaro foram o mesmo: mestre, se tu estiveras aqui, nosso irmão não teria morrido. Em outras palavras, ela estava dizendo: mas por que o Senhor demorou tanto? O Senhor perdeu a hora, o Senhor perdeu o momento de agir, o Senhor perdeu a oportunidade. Era o tempo do homem que estava falando. Jesus pede para que vá até o túmulo, até a gruta, e a Bíblia diz que chegando lá de frente ao túmulo, de frente à gruta, Jesus diz: removam a pedra, e a pedra foi removida. Apesar que houve resistência, sua irmã disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, ou seja, é o tempo do homem falando, o tempo imperfeito do homem, o tempo limitado do homem. E a Bíblia diz que Jesus disse: não te disse eu que se tu creres verás a glória de Deus? E a pedra foi removida e Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu. Aquela família viveu o maior milagre de suas vidas. Aquela família viveu o sobrenatural de Deus na vida delas. Viveu uma experiência a qual nunca viveria se não fosse o tempo de Deus. Se não fosse a pausa de Deus. A pausa que eu e você, por vezes, estamos vivenciando, tem um propósito todo especial de Deus operar coisas grandiosas na nossa vida. Tente compreender assim, tente perceber assim e com certeza você irá ter uma nova perspectiva. A outra coisa que me chama a atenção e que não está especificamente no texto, e está, é que os discípulos normalmente eles esperavam, eles aguardavam que Jesus viesse em um barco. Jesus disse que viria, mas Jesus não disse como viria. É por isso que ele disse, está no texto, mas não literalmente, mas é a compreensão que qualquer um de nós temos e que está de acordo com a palavra de Deus. Eles esperavam Jesus vir no barco. Jesus nunca havia andado por sobre o mar. Era insondável aquele agir de Jesus na vida dos seus discípulos. O agir de Deus em nossa vida, por vezes, serão insondáveis, melhor dizendo. Então, aqueles discípulos esperavam e aguardavam Jesus vindo em uma embarcação, Jesus vindo em um barco, e Jesus veio andando, Jesus veio caminhando sobre as águas. A primeira coisa que me chama a atenção é que, por vezes, Deus irá nos surpreender quanto ao seu agir em nossa vida. Foi isso que aconteceu com aqueles discípulos. A Bíblia diz que Jesus veio caminhando por sobre as águas. Às vezes nós compreendemos que Deus irá agir de uma forma em nossa vida e, por vezes, até traçamos um roteiro do agir de Deus em nossa vida. E, por vezes, seremos surpreendidos de tal maneira que o agir de Deus nos pegará de surpresa, né? É interessante porque foi inesperada aquela vinda de Jesus. A Bíblia diz que aqueles discípulos acharam que era um fantasma e gritaram com medo. Eles não conseguiram sequer reconhecer que o seu Senhor estava vindo andando por sobre o mar, porque a forma de Jesus agir trouxe dúvida aos seus discípulos. Eles não conseguiram compreender que era o seu mestre que estava caminhando por sobre o mar. A Bíblia está nos mostrando, está nos ensinando de que o agir de Deus, por vezes em nossa vida, será insondável. Será algo que nós só iremos compreender no momento certo, na hora certa, no Kairos de Deus. A outra coisa para nós finalizarmos é que a Bíblia diz que Jesus veio andando por sobre o mar.
Isso é muito precioso, porque o mar, porque a tempestade nada mais era do que o mar revolto. A tempestade nada mais era do que o mar agitado. Era isto que trazia medo aos discípulos. Era isto que trazia angústia aos discípulos. E a Bíblia diz que Jesus veio andando sobre isso que causava medo. Jesus veio andando sobre isso que causava pânico. O que a Bíblia está nos dizendo é que aquilo que nós mais tememos, aquilo que mais nos apavora, aquilo que mais nos assusta, está debaixo dos pés de Jesus. Está no seu controle. Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus nunca perdeu o controle de coisa alguma. Eu não sei qual a situação que você está vivendo. Quem sabe até está te afligindo agora. Mas uma coisa eu sei, é que Deus não perdeu o controle de nada na minha e na tua vida. Por isso, nós podemos ir até Ele, orarmos e descansar nele. Dá para fazer isso nesta hora? Dá para fazer isso neste momento? Vamos orar? Eterno Deus e bendito Pai, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem falado conosco através da tua palavra. Te louvamos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Porque o teu olhar precioso está sobre a nossa vida. E as situações que nós vivemos não fogem ao teu controle. Que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que todas as coisas estão debaixo dos teus pés. Até a tempestade que nos aflige, ó Senhor, está debaixo do teu controle. Até aquilo que nos incomoda está sobre o teu controle. Por isso, nessa hora, nós descansamos em Ti e cremos, ó Deus, que toda tempestade que venha sobre a nossa vida terá um propósito a ser cumprido através daquilo que o Senhor tem permitido em nossa vida. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a tua vida e até a próxima reflexão.